Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast OTB Esportes. Hoje o nosso programa ele é um pouquinho diferente, é diferente no tom, diferente no sentimento, diferente no propósito. Essa semana completa 9 anos do acidente da Chapecoense, um dia que mudou a história do futebol mundial e, consequentemente, mudou a história de muitas pessoas. Com a OTB não foi diferente. Nós temos as nossas raízes o eterno e o nosso gênio Mário Sérgio, que infelizmente estava naquele trágico acidente. Então, hoje é mais do que uma entrevista. Eu acho que hoje é uma homenagem que a gente está aqui fazendo. Acho que é dia de lembrar lembranças, de lembrar de pessoas. Hoje é dia de receber Jackson Follmann. Olha o patamar que nós chegamos. Estamos recebendo aqui talvez um dos maiores exemplos de superação, de força, um cara que transformou a dor dele em resiliência, que é inspiração, que é exemplo. Eu nem vou ficar me alongando muito, porque eu acho que hoje estamos aqui para ouvi-lo. Foma, muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer, é uma honra dividir essa tela contigo, meu irmão. Ô Bruno, tudo bem, cara? Prazer estar aí contigo, né? Nesse podcast para contar um pouco mais a fundo a minha história, né? E como você citou, são 9 anos já de tudo que aconteceu, né? Onde eu tive que me reconstruir. Na verdade, eu tive que me desconstruir para me reconstruir, né? Muito novo, com 24 anos, aconteceu muitas coisas na minha vida. Mas quero aqui falar que estou muito feliz em poder estar aqui junto do amigo. E, Foma, eu vou fazer uma observação interessante, porque você falou dessa sua reconstrução, né? Você foi um ex-atleta, um ex-dirigente, hoje um palestrante, um cantor premiado, um influenciador, e diga-se de passagem, rumo ao seu primeiro milhão, que se Deus quiser, vem ainda esse ano, a gente sabe o quanto é Uhum. importante. Então você falou, já deu esse gancho pra gente, né? O quanto você teve que se reconstruir nesse longo, que são 9 anos, mas ao mesmo tempo curto espaço de tempo, né? É, Bruno, as coisas passam muito rápido, né? A gente fala 9 anos, né? Claro que se você for colocar na ponta do lápis, faz um bom tempo, né? Mas isso em relação aos dias, as coisas passam muito rápidas, né? E hoje a gente faz muitas coisas, assim como você citou, né? Muito bem aí. Hoje meu carro-chefe é a palestra, né? E em paralelo a isso, eu tenho um projeto na música pro corporativo também, né? Eu sempre falo que eu quero passar uma mensagem positiva também através da minha música, do meu canto, né? Eu venci um programa também em 2019, né? Que foi o programa da Globo. Então, ali acho que foi que a galera pôde ver mais esse lado do Foma como cantor, como amante da música, né? E tem minhas redes sociais, tem outros negócios também. Então, hoje tem bastante coisa que a gente trabalha aqui, mas acima de tudo, estou muito feliz, né, cara? Acho que tem bastante coisas no profissional, mas nunca deixando de viver intensamente ao lado das pessoas que eu mais amo, com toda certeza é minha família, meus pais, minhas irmãs, minha esposa, meu filho, né? Então, eu sou um cara que vive intensamente, mas sempre o agora, né? Porque realmente a Sim, vida me mostrou que a gente só tem o agora, né? A gente faz sim. planos para o futuro, né? A gente às vezes fica pensando muitas coisas que não vão acontecer, fica ansioso, né? Sofrendo muito e a gente esquece o principal, que é a dádiva, que é o hoje. Então, eu procuro estar vivendo sempre intensamente o agora. E uma outra curiosidade, agora falando do Fomo atleta, aqui na UTB nós temos o Everton, nós temos o Hugo Souza, nós temos o Thiago, que fez base no Flamengo. Então, nós temos uma aproximação muito grande com o goleiro. Já passou o Felipe, que foi do Corinthians e Flamengo, o Fábio Costa. Nós temos ali o goleiro no na nossa DNA também. Nosso último podcast foi com o Bruno Costa, que é um dos representantes da N1. Então, seguindo essa linha, é muito bom ter um ex-goleiro agora falando com a gente. E aí, Fomo, eu queria falar um pouquinho sobre o Fomo goleiro. Lá, o pequeno Fomo que começou a sua Uhum. trajetória lá e chegou até onde ele está hoje. Como foi para você passar por tudo isso e lembrando um pouco da sua trajetória como jogador e como goleiro? Eu costumo dizer, né? Existe o jogador e existe o goleiro. São É. literalmente profissões diferentes, né? Com certeza, com certeza. Cara, eu acho que talvez a minha história como goleiro pode ser um pouco diferente, talvez da grande maioria, que era ruim na linha e tinha que ir pro gol e acabou tendo aquela paixão pela. Eu não, eu sempre gostei de jogar no gol, né, cara? Sempre gostei de. Eu sou de um município no Rio Grande do Sul chamado Alecrim, minha cidade tem 6, 7 mil habitantes, então é um município pequeno, né?
sim, E eu sempre, quando a gente jogava futebol, né, muito mais no futsal, então eu me criei muito mais goleiro do futsal do que goleiro no campo, porque não tinha, a maioria das vezes não tinha times para completar o futebol do campo, aí a gente acabava jogando futsal, né? E, cara, sim, a vontade e a paixão pela profissão, assim como goleiro, né, foi sempre desde novo, assim, sempre gostei, né? E sempre joguei, eu era menor, sempre joguei nas categorias acima, assim, e fui pegando gosto pra coisa, né? Eu joguei na época o guri bom de bola, que tinha muito no. Eu não sei se hoje ainda existe, mas no Rio Grande do Sul tinha muito o guri bom de bola, que era da minha época. Eu é acabei um jogando projeto alguns. social, alguma coisa assim? Cara, o guri bom de bola, ele é um campeonato do Rio Grande do Sul, das regiões ali, né? Ah, legal. E aí ia se classificando, ia para Porto Alegre, enfim, ia para capital. Então, eu comecei ali jogando, claro, comecei nos campeonatos do município ali, depois a gente foi jogando guri bom de bola ali. E aí foi despertando algum interesse, assim, de fazer alguns peneirões, algum teste, né? E o meu primeiro teste eu fiz em Santa Rosa, que é uma cidade do lado da minha cidade, onde eu acabei passando nesse teste, mas algo me dizia que não estava muito certa a situação daquele teste, aquele peneirão, porque o tal do olheiro lá era um cara meio que avião, então meu Sim, pai sempre muito sério, muito pé no chão, né? Optou por não ir. E aí depois desse peneirão que eu passei, a pessoa que estava fazendo esse teste, né, o cara lá pediu dinheiro, enfim, para. Então meu pai já achou que era uma situação que estava meio estranha, né? E acabei continuando ali dos estudos, futebol, enfim, super hobby, assim. E aí até que a gente tem um grande, grande amigo nosso, da nossa família, que ele na época era conselheiro do Grêmio, seu Camilo Halber. Hoje ele mora em Porto Alegre também, e na época ele era conselheiro do Grêmio e fez o convite, poxa, não quer fazer um teste, um peneirão no Grêmio lá, ver qual é que é. E eu, muito, muito sonhador, assim, mas ao mesmo tempo bem tranquilo. Falei, cara, vamos ir, vamos fazer. Meu pai sempre me apoiando, minha mãe também. O apoio do pai foi um pouco mais diferente. O pai do que, cara, vamos, a mãe já dava aquela sim. segurada. Não, vamos, mas. O pai Né? estava mais empolgado. O pai tava mais empolgado, né, naquele momento. E acabamos indo para Porto Alegre, primeira vez que eu vou para uma cidade grande. Faço esse peneirão, aonde eu passo, né? Lá foi no Cristal, que é os campos do Grêmio lá. Acho que até hoje ainda existe lá os peneirões do Grêmio, lá nos Campos do Cristal. E aí acabei passando nesse peneirão, onde eu fui compor as categorias de base do Grêmio. Isso foi em 2007. Então eu fico na base do Grêmio de 2007 até o começo de 2009. E aí na época, eu não tinha idade para assinar um contrato profissional. O Grêmio optou por não ficar comigo. Eu saio do Grêmio, vou para o Juventude, de Caxias do Sul, onde eu fico de 2009 até o final de 2012. E aí, o ano de 2010, eu subo para o profissional do Juventude. A gente ficou em terceiro colocado, Copa São Paulo, Copa BH, que são, acho que, os dois maiores campeonatos ali de base, de juniores ali. Uhum. E aí, depois da Copa São Paulo, eu vou pro profissional do Juventude. Então, eu faço a pré-temporada no profissional do Juventude, treino e desço para jogar alguns jogos. 2010, eu também tive uma convocação para a seleção brasileira para sub-20, para disputa do Sul-Americano. Foi muito bacana também. Foi assim, um presente, porque eu jamais estava esperando por essa convocação, enfim. E aí eu fico 2011, eu já não desço mais para a base, sou goleiro reserva ali e começo a ir para vários jogos do profissional. E aí 2012 eu tenho uma sequência de jogos, né? Aí 2012 eu jogo o ano todo ali, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual. E aí o final de 2012 eu retorno pro Grêmio, né? Daí o Grêmio acaba me comprando, talvez você Já possa como lembrar goleiro aí. profissional, né? Já como Esquece goleiro aquele que tá na profissional, base. exatamente. Foi no pacotão lá do Juventude, que foi Alex Telles, Bressan, Ramiro, fui eu e o Paulinho. E aí eu volto pro Grêmio numa situação totalmente diferente, já profissional, né? Então, fico no Grêmio de 2013 até o final de 2015. E aí ali, poxa, nesses anos ali foi um aprendizado gigantesco, porque eu tenho ao meu lado o Marcelo Groy e o Dida, né? Então, o Dida é um dos Cara, maiores ídolos, assim. Então, cara, eu tava nas nuvens ali, né? Então, e o Grêmio nunca escondi de ninguém, né? Eu sou gremista, então, poxa, eu tava sim. vivendo assim realmente um sonho ali, né? Aham. E aí eu acabo ficando no Grêmio 3 anos ali, onde eu jogo 4 jogos só pelo profissional, saio E do também Grêmio, vamos combinar como que era difícil, né? A nossa, concorrência, era quase a impossível. concorrência ali estava difícil. Era quase impossível, né? Tinha o Dida e logo na sequência tinha o Marcelo Groy também, então Sim. realmente ali a gente tinha que remar bastante. Mas o ponto super positivo, lógico, né?
Bruno, depois disso tudo foi que, cara, eu procurei, né, aprender muitas coisas, né, ali. A gente tinha um elenco muito forte ali. Cara, cito ali Dida, Zé Roberto, Elano, Vargas, Barcos, Kleber, Gladiador. Então tinha vários jogadores ali de nome O ali. E a Dudu gente, tava, não poxa, tava? Dudu tava também. Então tinha muitos jogadores bons ali. Tinha o Cris, zagueiro, tinha Marco Aurélio, lateral esquerdo também, que veio de fora. Então tinha vários jogadores bons ali, né? Jogadores de nome, assim, que tem uma história gigantesca no futebol, né? Então eu pude aproveitar muitas coisas ali, pude aprender muitas coisas, né? Eu jogo muito cedo, né? Eu começo ali com 19 para 20 anos ali jogando, muito mais também pelas condições do clube naquele momento, né? A Juventude não passava por situações boas financeiras ali e acabava nos colocando para jogar. Então, eu, Alex Telles, Bressan, Ramiro ali, a gente acabou jogando muito novo, né? E muito mais pela Sim. necessidade de não ter como ir ao mercado contratar jogadores talvez mais experientes, enfim, para aquele momento. Uhum. E para nós foi muito bom, né? Onde a gente joga ali e a gente E acaba pro sendo goleiro é vendido para o diferente Grêmio. também, eu imagino, Romulo, porque assim, você acabou de falar do Dida. A maturidade do goleiro geralmente ela é mais tardia. Não sei nem se o Sim, termo sim, correto é esse, mas concordo você vê contigo. jogadores assim virando titulares com 26, 27 anos e atingindo o seu auge às vezes mais de 30. Então, você realmente começa a pegar uma pedreira, digamos assim, muito novo e segura, né? Outros exemplos, assim, o próprio Bressan, o Alex Telles, há 3, 4 meses atrás, estava jogando uma Série D no Juventude. 3, 4 meses depois, estava batendo um pênalti numa pré-Libertadores pelo Grêmio na Arena. Então, tipo assim, as coisas aconteceram muito rápido pra gente, sabe? Sim. Então, isso foi um ponto muito positivo, que você acaba amadurecendo mais rápido também, né? E acaba aproveitando as oportunidades ali, né? E eu fui o único dos meninos ali que acabei jogando poucos jogos ali e já sabia que, poxa, teria que sair, talvez, para um clube menor, né? E aí foi o fato que o meu contrato acaba, o Grêmio não renova comigo, e aí eu vou para um time no interior de Minas chamado URT, de Patos de Minas. Aonde eu vou lá, a gente é campeão do interior, eu fui o capitão da equipe, ficamos em terceiro colocado, acabamos perdendo um jogo só para as equipes maiores, né, que foi para o Galo na semifinal. E ali foi um dos melhores goleiros do Campeonato Mineiro, né, junto do João Ricardo, que na época também foi campeão mineiro lá, que estava jogando pelo América Mineiro. Então, depois disso, o cara começou a pintar algumas equipes maiores, né? Primeiro, uma equipe ali que era um pouco maior, ali, que era o América Mineiro. O América estava tudo certo, o América fez uma proposta para mim, para minha contratação. O América veio com um ano de contrato. Cara, eu estava super feliz, empolgado, que só tinha jogado o Campeonato Gaúcho. Também, poxa, estava numa situação nova ali no Campeonato Mineiro. E logo na sequência também teve na época teve uma situação com os goleiros, não sei se vai lembrar os goleiros do Galo, teve muitos os goleiros se lesionando, primeiro, segundo, terceiro, aí na época acabaram contratando o Lauro, então também foi o fato de que entraram em contato com a gente também, né? Só que era um contrato mais curto, eu meio novo, eu falei, cara, eu não vou numa Sim. situação assim meio Fica com o pé emergente. E atrás, né? aí, e aí, logo nisso tudo veio a Chape junto, né? E aí a Chape foi o clube que me deu mais tempo de contrato, né? A Chape veio com 2 anos de contrato. Então, o Atlético Mineiro veio com 6 meses, o, o América com 1 ano e a Chape veio com 2 anos. Aí eu comecei a botar na balança. Cara, eu tinha jogado no Juventude, eu tinha muitos amigos na Chapecoense. Chapecó é uma cidade pequena, teoricamente, assim, né? Uhum. Falando em termos do futebol. Chapecó é um pouco mais próximo da minha cidade, da casa dos meus pais. Então, tipo, tudo tava conspirando a eu ir para E Chapecoense, né? a equipe em si no desempenho, a Chapecoense estava numa Super. crescente absurda. Tava numa crescente absurda. Eu falei, cara, lá eu tinha a informação que tinha um goleiro mais velho, né? Que eu ouvia falar que era o Nivaldo, né? Que já estava encerrando a carreira, e o Sim. Danilo que estava muito bem. Então eu falei, cara, eu acho que talvez um clube que eu possa construir a minha carreira e ter mais sequência de jogos possa ser na Chapecoense, né? Então, quando veio o convite de a Chape, a pedido do Guto Ferreira, que na época era o treinador, cara, eu falei, cara, vou pra Chape. Né? E aí fui pra Chapecoense. Então, claro, deu uma resumida ali E já na tinha minha a questão da carreira. classificação na Sul-Americana ou ainda naquele momento ainda Não, não? não. Eu chego em Chapecó, Bruno. Eu chego em Chapecó, a Chape é campeã catarinense. Legal. Eu encerro ali o Campeonato Mineiro, aí eu recebo as propostas ali, escolho pela Chape, e eu chego bem no dia que a Chape é campeã catarinense. E aí até Legal. a- na Chape eu acabo jogando um jogo que foi a nossa estreia na Sul-Americana contra o Cuiabá, né?
Foi meu último jogo Não, mas como você já profissional. chega com ela classificada, né? Não tinha iniciado ainda, mas ela já estava. Porque ela Não, não, classifica em não. 15. Sim, do ano anterior, no caso, né? Isso, Sim, sim, exato. isso, exatamente. E aí a gente inicia ali o brasileiro, né? Inicia o brasileiro ali. E, poxa, e a gente conseguiu, né, o primeiro objetivo do clube ali, que foi a permanência, né? Então a gente conseguiu meio rápido e com algumas rodadas de antecedência, né? E a gente foi sonhando com outras competições. A gente já estava na Sul-Americana, a gente estava na Copa do Brasil, no Brasileiro, né? E a Copa do Brasil, se eu não me engano, a gente acaba perdendo nas oitavas para o Atlético Paranaense. E a gente foca ali, né, mais na Sul-Americana, né? E eu acabo jogando, então, como falei, a estreia, porque ainda tava, o Caio estava mesclando muitas equipes ali, como a gente estava no Sim. Brasileiro, estava a Copa do Brasil, entrou Sul-Americana. E a gente sabe como é difícil, né, um time menor ter mais opções, né, de atleta assim para jogar. Então a gente estava realmente se desdobrando aí para poder O elenco desempenhar curto, o né? melhor Não é papel um ali, time que tem um. exatamente. Geralmente, né? Como você que passou até do outro lado ali, foi um período de dirigente, tem muitas equipes que acabam optando por um calendário menor para ter um elenco mais enxuto. E aí, Exato. às vezes, quando tem um elenco maior, a gente vê um pouco o Mirassol. O Mirassol Uhum, faz uma grande campanha porque está só apenas em uma competição, uhum. talvez. Quando tiver em duas, vai ter que ter uma diferença de elenco. Então, é caso com o que você está falando, né? E tu citou o Mirassol, até é uma dúvida que fica para os amantes do futebol, né? De como o Mirassol vai performar no que vem, né? Porque, como tu citou, hoje ele tá no brasileiro e tá performando muito bem, né, cara? Tá assim, sensacional o desempenho do Mirassol, tanto em casa quanto fora de casa, né? Mas a gente precisa ver e a gente fica curioso em saber como que o Mirassol vai se comportar em duas competições. Na verdade, em três ali, porque você vai começar o Paulistão, depois vai ter, né? Enfim, o Brasileiro e a Libertadores. Então, essa foi uma situação super assim difícil e até desafiadora para o plantel da Chapecoense de 2016. Então, ali jogou muitos atletas novos também, né? Até a Chape subiu muitos jogadores da base ali também para e muitos meninos tiveram a oportunidade de poder jogar um Campeonato Brasileiro, até uma Copa do Brasil, enfim. Então, eu estava no clube ali há 8 meses, mais ou menos, até o acidente. Eu tinha esse contrato de 2 anos, eu era um dos únicos atletas ali que tinha um contrato maior ali, né? Mais tempo, né? Então a Chape sempre fez contratos mais curtos ali, só até final do brasileiro, né? Então isso também me deu uma garantia, né, Bruno, para chegar na Chape e dar o meu melhor, né, cara? E que o clube ali demonstrou um interesse muito bom por mim ali, né? E até um projeto de carreira ali. Então eu via muitas pessoas ao meu redor, né? Poxa, o Danilo veio de uma série, de uma. O Danilo jogou 10 campeonatos paranaenses Série B, né, cara? Acabou caindo aqui. Para chegar logo a Chapecoense, né? Então, Sim. e logo depois teve aquela sequência, né, que todo mundo já sabe, né, toda a história que ele construiu dentro do clube. E aí, em paralelo a isso, tinha o Nivaldo, que era o goleiro que vinha da Série D até a Série A, né? Subiu todas as divisões com o clube, né? Tinha mais de 300 jogos. Então ali eu tinha duas referências muito boas ali, né? Pessoas que com toda certeza estavam me dando um gás para eu poder também começar a construir a minha história Sim. dentro do clube, né? Então, realmente, ali eu estava vivendo o melhor momento da minha carreira, sem sombra de dúvidas, porque tinha feito reuniões com o pessoal da direção também, porque ali naquele momento estava muito difícil de segurar o Danilo, né? Eu Tinha ia muitos falar clubes exatamente atrás isso. Eu dele. lembro de muitas. Obviamente que a gente sabe que a imprensa também faz muito movimento, Uhum. mas se falava no Danilo em várias equipes, se eu não me engano, até o Sim, Corinthians tinha um boato, alguma sim, coisa assim. Então eu imagino que também isso afeta 99% do seu futuro. Você está ali com vendo certeza. o seu titular, entre aspas, ali sendo. Fala, recebendo propostas, né? Claro, e aí a direção, lembro que o Maurinho, junto do Sandro lá, e o Cadu sentaram comigo e falaram, cara, tu tá indo muito bem, tu é o segundo goleiro, tu tá treinando bem, a gente tá vendo que tu tá evoluindo bastante e a gente vai te dar o Campeonato Catarinense 2017 ali para te começar, porque tá difícil de segurar o Danilo. Ainda mais agora a gente tava ali nas finais ali da Sul-Americana ali, né? Se eu não me engano, acho que foi na semifinal que o pessoal me chama ali. E o pessoal falou, cara, tá difícil, a gente vai ter que fazer o negócio girar, né? Então tu vai ter o Campeonato Catarinense já do ano que vem, se o Danilo for vendido para ti, aí é contigo, Sim. né? Então tinha, querendo ou não, tinha aquele projeto de carreira comigo, né, para 2017 ali. Então, por isso que eu te falo que eu, com toda certeza, eu tava vivendo o melhor momento da minha carreira. Ele tava, como diz o Gaúcho, na ponta dos cascos.
eu imagino, e assim, é o que a gente falou sobre o futuro, né? Você, goleiro, na verdade, ele tem essa maturação mais tardia, digamos assim. Então, e você já tinha vivido muita coisa que muitos goleiros da sua idade não tinham vivido ainda. E você tinha uma projeção, tinha um clube finalista de competição continental. Então, eu tenho certeza que a gente até vai chegar para falar dessa parte péssima do acidente, mas existia uma perspectiva pessoal sua muito grande do seu futuro ali. Não sei até onde iria, mas com certeza você via com ótimos olhos o que poderia acontecer em breve, né? Com certeza, mano, com certeza, cara. Depois dessa reunião e vendo ao entorno, né, o que estava acontecendo, né, nos bastidores ali, eu via que realmente tinha aquele interesse, aquela preocupação e aquela oportunidade de fazer o Foma, né, pelo menos começar o ano ali jogando, caso o Danilo fosse negociado naquele momento. E ali sim, cara, eu tinha perspectivas como atleta, como profissional, né, queria construir a minha história dentro do Chapecoense, né, queria jogar um Brasileirão Série A, que eu não tive essa oportunidade, então acabei jogando Brasileirão, mas só de Série D para o Juventude. Campeonato Gaúcho, eu joguei muitos, tanto Juventude quanto Grêmio, e Campeonato Mineiro, né? Então, e Sim. uma Sul-Americana, né? Então não tive aquela oportunidade de jogar um Campeonato Brasileiro. Então, eu tava com aquela expectativa de começar o ano ali, né? Que tudo dando certo, poderia começar ali jogando o Campeonato Brasileiro. Então, essa era a minha ideia, né? Construir a minha história, né? Dentro do clube ali, e se firmar cada vez mais, né? Realmente é assim, a gente acaba montando um roteiro mental, né, até escrito para e aí a conversa vai tomando um outro rumo que a gente até não esperava, né, Fome? E assim, porque por exemplo, essa semana, além desse aniversário trágico, a gente teve a final da Sul-Americana no Uhum, domingo. A gente uhum. teve no domingo também o acesso da Chapecoense de volta para a Série A. E eu tenho certeza que milhares de coisas passam na sua cabeça. Tanto Ah, com lembranças certeza. do momento, lembranças do dia, quanto dúvidas de onde estaria o Foman, porque o que a gente falou, a idade bate na porta, você estava com uma Sim. idade talvez onde muitos goleiros estão chegando na seleção brasileira. Como que é viver agora, 9 anos depois, tudo que passa na sua cabeça, tudo que te revisita nessa data de hoje? Sempre é muito difícil, né, Bruno? É uma situação, claro, que faz parte da minha história, uma situação aí que a gente viveu aí praticamente da noite para o dia, a perda foi gigantesca, né? O trauma foi grande físico, mas principalmente psicológico, né? Onde no dia anterior tu tá feliz da vida, tudo dando certo, com teus parceiros, com teus amigos, teus colegas, né? E da noite para o dia tu perde todo mundo, né? E aí perde o teu principal instrumento de trabalho e tem que lutar pela tua vida incansavelmente. E a maioria das vezes, no meu tratamento, ele sem ter duas opções, né? Tive que encarar a vida de frente ali, o que deu para. O que restou ali, né? Com 14 fraturas, enfim, muito debilitado, muito machucado, muito quebrado, né? Tive, como eu falei, 14 fraturas pelo meu corpo, então é sempre muito difícil, né? Você relembrar tudo isso, porque foram momentos felizes, momentos alegres, momentos importantes, né? E aí você toca num ponto que realmente a gente acaba se aprofundando um pouco mais ainda sobre tudo o que aconteceu, porque tem a final da Sul-Americana, como você citou, a Chape sobe, né, no domingo, no sábado, a final da Sul-Americana, um dia antes daquela defesa do Danilo com o pé que nos levou para a final. Aí no dia seguinte a Chape sobe no dia, né, no 23 de novembro, que foi a defesa do Danilo. Hoje eu moro em São Paulo, então hoje a gente assina o jogo, eu, minha esposa, meu filho, de camiseta da Chape ali, feliz da vida ali, torcendo muito, feliz da vida pelo momento do Sim, clube, torcendo muito ali, sim. né? Nos emocionamos, né? Gritamos bastante, porque realmente é um misto de emoções, né? Passa muita coisa pela nossa cabeça, né? E a gente tem a nossa história dentro do clube, né? Tudo e a gente fica feliz pelo clube, assim, sabe? Por estar voltando, né? A disputar uma Série A, né? Tá disputando o Campeonato Brasileiro de Série A, onde a gente sabe que é importante para o clube, para a cidade, enfim, né? Onde o clube é importante para a cidade também, Sim. assim como a cidade é importante para Chapecoense. Mas com toda certeza passa um filme na cabeça, cara. É super difícil, assim. Eu te confesso que o dia 28 e 29 ali, eu como viajo bastante toda semana, praticamente fazendo palestras, né?
eu procuro me resguardar, né? 28, 29, a gente até tem bastante procura de empresas e tudo, né? E eu procuro dar uma segurada, né, cara? Porque procuro ficar com os meus, né? Que é a minha família, Claro. né? Meu filho, minha esposa, né? Agora, essa semana, meus pais vêm também, vão ficar com a gente aqui também. Então, é um momento que realmente eu fico muito mais focado neles ali, dou uma desligada nas redes sociais, no telefone, porque essa semana, na semana do acidente, assim, a gente sempre recebe muitas mensagens, muitas ligações, né? Então, a gente procura dar uma segurada e dar uma repensada, uma recalculada um pouco na rota também. E assim, como você tocou num assunto que para mim é essencial e é uma das coisas que eu bato muito na tecla, a gente que trabalha com atleta, que é o mental, que é o psicológico. A gente entra nas suas redes sociais, cara, é um cara extremamente alegre, brinca com tudo, com todo. Nas suas entrevistas também, você é um cara que, uma frase que me impactou até na pesquisa que a gente foi fazendo aí, sobre todas as entrevistas que você deu, uma frase que você fala que é, eu sou privilegiado, né? Então, assim, a gente percebe que você tem um mental muito forte, mas hora que fecha a porta do quarto, hora que tá você com você, é só o que você sabe, o que você passou, o que você passa, e eu tenho certeza que o mental é onde bate mais forte, né? Com certeza, Bruno. Eu tive acompanhamento psicológico. Eu fui o último dos sobreviventes a dar alta dos hospitais, né? Então eu fiquei 2 meses hospitalizado, né? E nesses 2 meses eu tive muito acompanhamento psicológico, né? Que eu te confesso que quando atleta, na minha cabeça, eu achava bobagem, né? Sim. Isso aí, você sentar conversar com uma pessoa para quê? Sabe? Na minha cabeça lá atrás, né? Então depois de todo esse, infelizmente, eu acho que a maioria do ser humano, a ficha só cai quando ele está passando por uma dificuldade muito grande ali, que não tem muito para onde correr, né? Que daí ele acaba a ficha caindo que realmente ele precisa de ajuda, né? E esses 60 dias hospitalizado, eu tive acompanhamento psicológico, eu falei, cara, fez toda a diferença em todo o minha recuperação, todo o meu comportamento pós alta dos hospitais também, né? Meus familiares tiveram acompanhamento também. Então, com toda certeza, isso ajudou bastante, né? E o Fomo é um cara que as pessoas até perguntam, cara, como que tu lida com isso? Como que tu superou? Primeiro de tudo, eu falo, cara, eu não superei. Eu vou vivendo Uhum. um dia de cada vez, né? Então, eu te falo assim, você superou tudo o que aconteceu? Não, eu não superei. Eu vou vivendo um dia de cada vez, que foi assim que Deus me mostrou, né, cara, que eu só tenho o agora para viver, né? E ao mesmo tempo, a gente sabe que a vida, ela é muito curta para todo mundo, né? E quando eu falo isso é que você não tem idade para estar lutando pela tua vida, né? Então, Claro, um grande exemplo, eu acho que passamos por uma pandemia, né, onde se perdeu muitas pessoas, às vezes da noite para o dia, pessoas jovens, pessoas mais velhas, enfim. Então isso mostrou ainda mais que a gente está aqui de passagem, realmente, né? Então eu sou um cara assim, cara, que eu não tenho uma fórmula mágica. O que que o Foma faz? O Foma vive intensamente. Eu sou muito intenso. Eu vivo, eu sou intenso. Eu tenho muitos gatilhos também em relação a querer fazer planos para o futuro, talvez. Então, vou dar um exemplo básico, assim, que é do ser humano, das famílias, enfim, como casal, como você fazer planejar uma viagem. Eu, cara, eu sofro muito, sabe? Eu não consigo planejar uma viagem, para mim é difícil, né? Porque eu tenho muitos gatilhos, né? Quando eu claro. saio para fazer palestra toda semana, quando eu bato a porta, eu tenho gatilhos. A família tem gatilhos. Então, quando você toca, quando você entra, bate a porta, quando tá o Foma dentro, eu Foma com ele mesmo, né? Com toda certeza, eu sou um cara que, assim como eu dou risada, eu choro também. Sou um cara que super reflexivo também. Sou um cara muito emotivo, né? Sou um cara que procura entender realmente o que aconteceu comigo, o que está acontecendo comigo, né? E, cara, eu acho que acima de tudo, hoje, o meu propósito de vida, né, Bruno, é estar ajudando as pessoas, né, através da minha risada, através de um vídeo de humor que eu faço, tirando sarro comigo mesmo, com a minha deficiência, né, através das minhas palestras, né, que é muito importante. Então, eu procuro focar muito nisso, né? E sempre falar para as pessoas, né, e passar para as pessoas que isso tudo é de um formato leve, não é nada forçado, né? O Foma não liga a câmera e fica forçando alguma situação. As coisas Sim. acontecem ao natural e ao mesmo tempo eu recebo muitas mensagens assim, cara, de pessoas que estão passando por alguma dificuldade, alguma perda ou até a própria depressão, né, que é uma doença muito traiçoeira, né? Que aquele vídeo, aquela foto, né? Ou aquela mensagem, que eu gosto de fazer mensagem motivacional também nas redes sociais, aquilo acabou ajudando um pouco aquela pessoa, né? Quando eu recebo esse feedback, cara, para mim não tem preço.
não tem preço, porque eu sei o quanto é importante você ser ajudado, às vezes sem saber, né? Sim. Lá, lutando pela minha vida na UTI, eu fui ajudado muito com orações, pensamentos positivos, mensagens, né? Então eu sei a importância que é, né? Que é a energia, né? Então hoje o meu propósito de vida é esse, né, cara? E com toda certeza sendo muito grato a Deus. Eu sou um cara que não tenho o que reclamar da minha vida. Seria injusto com as pessoas que perderam, principalmente que perderam seus familiares, seus esposos, né, seus entes queridos, enfim. Então, com toda certeza, assim, eu sou um cara que tem muita gratidão no meu coração. Tenho muita gratidão no coração e eu tô sabendo entender um pouquinho como é essa curta passagem nossa aqui na Terra, né, cara, que a gente precisa aproveitar muito. Olha a gente fugindo do protocolo de novo, mas aí você me deu algumas coisas que eu não vou conseguir. Como fala, você é o protagonista total, mas eu preciso confessar algo para você e para quem está nos assistindo. Eu sempre trabalhei com futebol, eu lembro de vários momentos da campanha da Chape. Eu lembro o quanto eu sofri sem ter contato com ninguém naquele momento, pelo que aconteceu, mas a minha ligação contigo, ela vem muito depois. O meu filho nasceu prematuro, de 6 meses, em 2022. E para mim, naquele momento, foi assim: acabou. Eu sou pai de primeira viagem, 100% leigo. Uma criança nascer de 6 meses, assim, gente, no meio de uma gestação, para mim era o fim. E aí depois eu descobri que não, que dava para ser revertido. Ele nasceu com 800 gramas, sabe assim, muito pequeno. Uhum, E ali eu falei, não, deixa eu encarar isso de uma outra forma. Obviamente que a gente sai buscando coisa e pela minha ligação. O algoritmo, graças a Deus, me colocou ali para conhecer mais a fundo o FOMO. E ali eu vi que você era um cara que, como você falou, brincava com muita coisa que tinha acontecido com você, lidava com aquilo de uma forma diferente. Então eu resolvi encarar aquilo de uma forma diferente. Por isso que eu toquei de novo na frase que você falou. Você é um privilegiado. Naquele momento eu me senti um privilegiado. Foram 110 dias com meu filho na UTI. Eu acompanhei todo esse processo dele. Me arrepia. uhum. Ele passou por vários processos, teve um rompimento de esôfago, enfim. Como eu falei, o protagonista é você, mas eu estou dizendo que aqui você está vendo um depoimento de alguém que passou a te admirar muito e teve você como uma inspiração diante de um problema que eu tive. Confesso que, como jogador, eu não tinha tanto conhecimento do fogo. Passei a ter depois do acidente e passei a ter como eu falo, passei a virar mais fã ainda quando eu passei por um momento e você, com seus vídeos, com a sua risada, com as suas motivações que você fazia, mudou um pouco ali. Eu passei a encarar a vida de uma outra forma, inclusive as médicas brincavam, falavam, cara, como que você lida dessa forma? Talvez isso tenha ajudado seu filho. Hoje ele tá aí, correndo, querendo ser jogador de futebol, adora ser goleiro, meu Deus, alguém me ajuda com isso, mas enfim. E tá aqui um relato de quem Sim. acompanhou e de quem você ajudou e você não fazia ideia disso, né? E eu acho que assim como eu, tem vários Brunos que foram ajudados pelo Foma motivacional, feliz, a sua forma de lidar a vida. Então, além de agradecer por você nos ajudar diariamente, te agradeço um depoimento real e quebrando um pouquinho o protocolo aqui. Pô, obrigado pelo teu depoimento, né, Bruno? Obrigado mesmo de coração, assim, cara, porque é muito isso, né, cara? Você faz as coisas sem querer nada em troca, né, cara? Você faz as coisas assim ao natural, você não faz. Meus vídeos que eu faço, assim, eu procuro fazer porque eu acho legal, assim, sabe? Não claro que com uma responsabilidade que tem muitas pessoas que nos acompanham, né? Nos seguem Sim. ali. Mas eu procuro ser muito eu, né, cara? E eu acho que você trazendo verdades, assim, as pessoas se conectam muito, né? E, cara, assim, eu recebo muitas mensagens de pessoas que até de depoimentos, poxa, eu ia tirar minha vida, cara. E eu vi uma palestra tua, eu vi um vídeo teu, eu comecei a acompanhar mais dias, assim, o teu dia a dia, cara, e tá me ajudando muito, né, a passar por essa situação, né? E esse teu relato é um relato, assim, que eu te agradeço, tá, por estar dividindo isso comigo. E eu vou te contar uma situação que o Alan Rush, outro sobrevivente, o filho dele nasceu com 6 meses também. E Caramba. quando tu tava me contando agora essa história, eu lembrei quando ele me mandou uma foto do filho dele. E também pequenininho, assim, né? E ele cheio de esperanças. E hoje o filho do Alan, que é o Luca, né?
tem 7 anos mais ou menos. A gente até fala, é um touro forte pra caramba, joga futebol, então é uma criança super saudável, assim. Então, cara, tem coisas que aos olhos das pessoas pode ser impossível, mas aos olhos de Deus nada é impossível, né, cara? Então, milagres existem e é lógico que a nossa história ela comoveu o mundo, né, Bruno? Mas quer dizer que a nossa história é só mais uma no meio de tantas histórias de superação, tantas histórias de dificuldade, né, cara? E é que, como é muito passageiro, a gente é irmão, a gente precisa ajudar as pessoas, né? Através dos nossos aprendizados da vida, né? Das nossas dificuldades, que a gente puder ajudar, né? Sendo a gente, sendo realista, sendo sincero, a gente vai fazer de coração, sem sombra de dúvida. Bom, é exatamente isso que você falou, né? São essas lembranças que ficam, são esses momentos. Como, voltando de novo a falar um pouco do que eu passei para poder até fazer ponte para a próxima pergunta. E aí, por favor, quero sempre deixar você bem à vontade, tá? Inclusive para falar o que consegui, o que não consegui. Como eu falei, Uhum, é uma semana extremamente delicada, mas hoje eu passo em consulta com meu filho, pediatra, né, pronto-socorro, no mesmo hospital que ele nasceu. Então, aquela escada, eu sempre tenho gatilhos do dia, da noite, de como foi, de como não foi. Como que é para você, cara? Assim, porque a gente, você acabou de falar também que você vive viajando, você está sempre tendo que ir a trabalho, você continua vivendo, você não parou. O futebol, você não consegue, nem se você quisesse, você consegue fugir do futebol não tem como. 100%. Você acabou de falar, final da Sul-Americana num dia, a Chape sobe no outro, muita coisa acontece. Como que é lidar com todas essas lembranças? Como que, eu imagino o trabalho que você segue com isso? Até, pô, mano, assim, meu maior medo nesse programa, confesso, é não ser sensacionalista, tá? Ah, Mas o meu não. objetivo aqui é talvez abrir portas para que pessoas possam lidar com problemas igual Uhum. você sabe lidar com os seus. Então, por isso que eu te deixo muito à vontade também, cara. Bruno, um ponto muito importante, assim, da minha recuperação, assim, pós hospitais, assim, que eu saio dos hospitais, assim. As pessoas até perguntam, poxa, tem saudade de futebol? Eu tenho muita saudade de futebol. Mas é uma saudade gostosa, sabe? Não é uma saudade, assim, sobre tristeza. Muito pelo contrário. Como você citou, não tem como você se desligar do futebol, porque eu tenho muitos amigos do futebol, assim, cara. Né? Como atleta e pós-acidente também fiz muitos amigos, assim, dentro do futebol. Então, você acaba... Você até falei, né? Pô, eu sou gremista, né? Mas eu sou hoje um gremista bem tranquilo, né? Bem tranquilo mesmo. Pô, você sabe, você trabalha com atleta, você sabe como é que é isso. É ruim quando o atleta acaba jogando no clube do coração, né? Porque daí você acaba se desgostando bastante, porque os bastidores não é Sim, fácil, você sabe disso. sim, Mas hoje, assim, como eu tenho muitos amigos dentro do futebol, você acaba torcendo pros amigos, assim, né? Você acaba tirando um pouco aquela paixão de lado do time do coração e acaba torcendo para vários times por causa dos amigos, né? Então, assim, hoje eu sou um cara, assim, que a minha saudade é uma saudade muito boa, mas muito foi pelo fato de que depois que o Foma deu alta dos hospitais, o Foma voltou para Chapecoense, ficou dentro do clube. sim, Então eu vivia muito isso, o dia a dia do clube, né? Os jogos, os treinamentos e com toda certeza, é, pós tudo que aconteceu ali, era muito recente. Então eu tinha muita saudade, assim. O goleiro, como ele treina separado do grupo ali, né? Principalmente nos aquecimentos, ele começa treinando separado. Então, o que que eu fazia muito, assim? Eu pegava, ia lá pro cantinho, ia ver os goleiros treinar. Isso me fazia tão bem, assim, sabe, cara? Então, se hoje, assim, Desculpa te claro, cortar, porque assim, uma coisa que eu claro, acho que é importante, você hoje está com 33, correto? 33. Imagino que a sua cabeça é outra. Você era com todo respeito à palavra, era um moleque. Sim, com Você era certeza. assim, um cara, você hoje tem um desenvolvimento, você um nível intelectual muito maior do que você tinha naquela época. Então, eu imagino que lidar com tudo isso, sendo um moleque, com todo respeito à palavra, era Sim, muito sim, mais sim. difícil. Com certeza, era difícil, né, Bruno? Porque foi uma situação que não foi só você, né? Foi uma situação que envolveu muitas pessoas, né? Pessoas que não tinham nenhum tipo de doença, pessoas que não tinham nenhum tipo de gravidade, assim, para lutar pela vida, né? A perda foi muito rápida, da noite pro dia, como eu citei, né? Então, eu era muito novo, assim, perdi amigos mais novos também, né? Poxa, ele tinha amigos, jogadores mais jovens, aí, com 19, 20 anos, 21, 22, enfim. Pessoas sonhadoras, pessoas, né, que tinham uma projeção grande dentro do futebol, sonhos, né, como atleta, como carreira, enfim.
Então, assim, cara, hoje eu eu sou um cara assim que tem uma fé muito grande, assim, né? Pode ser clichê as frases, pode ser clichê a palavra fé, né? O pensamento positivo, mas eu sou um cara que insisto muito nisso, de ter fé, de ter pensamentos positivos, porque tanto a coisa boa ela passa, ela é passageira, a vida é passageira, a situação boa ela é passageira, a situação ruim também ela é passageira. E tudo a gente tira um aprendizado, né? Tudo a gente aprende. Com toda certeza a gente aprende muito mais com a dificuldade do que com o momento de glória, né? Então, eu sou um cara assim que a saudade, ela é uma saudade gigantesca do futebol, mas é uma saudade boa, né, cara? Não consigo me desligar e sempre é muito difícil, né? Os 9 anos, ano que vem vai fazer 10 anos, né? Com toda certeza, ano que vem vai ser um ano que a mídia vai falar mais, né? As pessoas vão falar mais, porque a Chape vai estar na Série A também, isso vai ajudar, Sim, né, sim. a ser lembrado mais, né? Só que as coisas vão passando, né, cara? As coisas vão passando e a gente vai se fortalecendo e a gente procura estar sempre focado no agora. Eu sou um cara muito família, assim, muito procuro ser o melhor pai, apesar de ser um ser humano que falha muito, né? Procuro ser um grande marido, um grande filho, né? E quero passar isso tudo pro meu filho também, né? O ensinamento, a educação que meus pais me deram, né? Eu quero passar pro meu filho. Sai de casa com 15 para 16 anos ali, né? Sai muito novo também, né? Então, tudo isso, eu te falo assim, Bruno, tudo isso me ajudou na minha recuperação também, né? Porque apesar de eu ter que encerrar ali a minha carreira precocemente ali, enfim, não acabou a minha carreira como jogador. Todo momento que eu ia para o bloco cirúrgico, que eu ia ter alguma dificuldade de alguma fratura, algo nesse sentido, fisioterapia, que eu tinha muitas dores, assim, eu a todo tempo eu tava me desafiando, né? Uhum. Porque dentro ainda corre às vezes o sangue de competidor, né, cara? Então isso com toda certeza me ajudou muito assim na minha recuperação e me ajuda muito no dia a dia, porque hoje eu vivo competindo comigo mesmo, né? Em Claro. relação ao profissional, ao dia a dia. Mas, cara, é isso, cara. Eu sou muito grato, cara. Muito grato, assim. Super tranquilo, assim, e grato a Deus por tudo. Muito, muito interessante. Isso foi. Você tem vontade de voltar para o futebol? Tem Bruno, planos? Assim, cara, eu fiz o curso de gestão na CBF quando eu tava na Chape. Eu tinha muita vontade, assim, né, de experimentar um pouco esse lado, assim. Foi bacana, assim, na época. O Rui Costa tava, né, como executivo do clube, né, o Maringá, que hoje tá na Chape, né, também tava junto, né. Então, acabei participando de algumas coisas, eu acabei aprendendo muitas coisas com eles também, foi muito bacana também, mas eu te confesso que fora das quatro linhas é muito traiçoeiro, né? É uma situação assim que não. Eu me decepcionei bastante, assim, não com as pessoas que estavam tem lá, e sim com o sistema. com o sistema futebol fora das quatro linhas, né? E aí automaticamente foi aparecendo outras oportunidades, né? Então acho que a mais clara e a mais grandiosa disso tudo foi as palestras, né? Os convites para palestrar. Então, e eu fui experimentando, as coisas foram acontecendo, eu fui experimentando. E aí, na época, eu ainda estava no clube também, quando eu recebi o convite para participar do reality show da Globo, lá onde eu iniciei em Sim. 2019. Então, as coisas começaram a acontecer com bastante intensidade fora do futebol, né? E eu fui, e eu abracei, né, essas oportunidades, as coisas foram acontecendo, e automaticamente eu fui me desligando cada vez mais ali do dia a dia do clube, né? Porque para poder para poder experimentar as coisas novas, né? Em Claro. 2017 eu tive um convite para participar de uma emissora, a Fox Sports, né? Fiz um contrato de 2 anos, a galera tinha um projeto Copa do Mundo, né? Acabei indo, então eu ficava 15 dias no Rio, 15 dias em Chapecó também, então foi um momento legal. Então as oportunidades novas foram aparecendo e eu fui abraçando, né? E o que eu mais me identifiquei, sem sombra de dúvidas, que eu estou até hoje, né? Que é hoje um dos meus carros-chefe é a palestra, né? Então tive que estudar, tive que aprender, tive que fazer curso de oratória, tive que, apesar de eu estar contando a minha história, eu preciso conectar as empresas que me contratam, falar a língua do dia a dia das empresas. Então tive que aprender muitas coisas, né? Quando atleta treinava todos os dias, né? E hoje como palestrante também a gente tem que estar treinando
não deixar a peteca cair, né, cara? Então, é mais ou menos essa pegada que a gente vai hoje no dia a dia. É engraçado, né, Paulo? Porque você, como jogador, você estava na posição de goleiro, e é o que a gente brinca. Não existe, o lateral direito faz volante, faz um ponta, fecha Ah, na zaga. O goleiro não, é goleiro. goleiro é Quando você goleiro. deixa de ser goleiro, cara, você já atua em todas, né? Você é É, incrível como você, e graças a Deus, eu acho que você concorda comigo, você é um cara que tem se saído bem em diversas áreas. Eu acho que eu até sim, tinha marcado aqui para você como foi o recomeçar a vida, mas sim, graças a Deus você consegue recomeçar em todas as posições que você atua. Você tem se sim. destacado e que isso com certeza te faz mais privilegiado do que você já é, né? Bruno, eu sou um cara intenso, assim, mas o intenso que eu digo é intenso. Se a, se a empresa ou a pessoa está me dando aquela oportunidade, eu preciso ser intenso, eu preciso entregar algo, né? Porque aquela pessoa está vindo me buscar, querer o meu trabalho, né? A minha imagem, minha pessoa, enfim, o meu conhecimento, é porque ela está acreditando em mim também, né? Então eu procuro ser intenso em relação a isso. Então, assim, foi, fez com que a gente pudesse escrever a nossa palestra, fez com que o Foma hoje é digital influencer, que fala nas câmeras, enfim, né? Fiz muitos jogos como comentarista também, foi muito legal, muito bacana, né? Então hoje, até nas minhas redes sociais, eu tenho um quadro toda semana que é o React dos goleiros, né? Que a gente acaba avaliando, não sei se essa é a palavra, mas avaliando de um formato leve, né? As defesas dos goleiros, né? Porque a gente vê muita imprensa querendo bater com falha de goleiro, então eu não faço isso. Eu quis criar um quadro justamente para enaltecer ainda mais a goleirada, né? Goleiro de Sim, Série A, de Série B, de Série C, enfim, e poder trazer a importância que é o goleiro para um resultado, né, para uma classificação. Então tudo isso é um estudo, tudo isso a gente precisa se focar, né? E a música, a mesma coisa, né? A música, principalmente lá no programa lá atrás, eu fiz muito trabalho de fono, né? Para voltar a falar, porque eu tive a cirurgia da cervical, que foi a fratura mais grave que eu tive. Então, quando eu faço a cirurgia da cervical, quando eu coloco o parafuso na cervical, eu perdi muito, afetou muitas cordas vocais, porque a cirurgia foi pela frente, então sim, depois eu tive que fazer muito trabalho de fono para voltar a falar, e aí muito trabalho de fono para voltar a cantar. Então, cara, isso tudo foi muito importante, né, para essa reconstrução, né, para essa trajetória de hoje, né. Então, cara, eu sou muito intenso assim e respondendo a tua pergunta em relação ao futebol, hoje eu não tenho essa ideia de voltar para o futebol. Por quê, Bruno? Porque tem muitos projetos legais, cara. Então, sim, se eu ir para o futebol, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, né? E como eu viajo muito com as palestras, talvez eu teria que abrir mão, talvez, da música, de algumas outras coisas. Né? Hoje eu tenho meu lado do empreendedor também, então sim. eu tô começando, né? Claro que há alguns anos atrás, né? Eu tô falando começando porque ainda é recente, né? Mas eu tô surfando um pouco nesses outros lados aí também, né? Porque é bacana, né, cara? Eu acho que e ao mesmo tempo, eu converso com muitos atletas, a gente, como eu hoje moro em São Paulo, eu vou nos Sim. jogos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, enfim, né? E rede social, e podcast, aquela coisa toda. Até no nosso escritório lá tem muitos convidados que vão lá nos podcasts, lá, o Denilson tá lá, né? Então o Dena Sim. convida muitas pessoas, então a gente faz conteúdos lá também. A gente acaba encontrando muitos jogadores e ex-atletas, enfim. E aí as conversas começam a acontecer, né? Pô, como é que é o pós-carreira, né? E aí, às vezes, questionamentos e perguntas de jogadores que ainda estão em atividades e que estão com poder aquisitivo muito grande, né, em relação a salários, mas o que desperta aquela curiosidade, caramba, que esse cara está perguntando para mim como é o pós, que não é o fato só do financeiro, e sim de como Sim. você vai se portar perante a E tudo isso, né? ocupar, Porque, né? exato. Então isso é bacana também, que a gente acaba passando talvez uma visão, né, que aquele atleta não tem naquele momento, ou que é aquela insegurança dele, né? E a maioria das vezes, né, Bruno, tu pode até falar mais do que eu em relação a isso, cara, o atleta, ele tem uma grande dificuldade em se preparar para se aposentar, né? O Sim. atleta, ele acha que, pô, ele acha que o salário que ele ganha hoje ele vai ganhar sempre, ou se ele não se preparar, ele pode ganhar, mas ele tem que se preparar, ele tem que, né, fazer outros investimentos, enfim, outras coisas Claro. em relação ao profissional. Mas a maioria dos atletas não consegue se preparar para parar, né? E eu
com toda certeza na minha cabeça quando que eu ia passar pela minha cabeça que eu ia parar com 24 anos. Eu tinha 15, 16 anos ainda pela frente. Então, tudo isso me ajudou, né, cara, para poder se reconectar, ver algumas coisas, né? Te falo hoje, abertamente, até falo nas palestras, em podcast. Hoje o Foma ganha muito mais no que ele faz hoje do que quando ele foi quando atleta. Mas isso Sim, foi uma construção, isso foi uma situação que, né, e as oportunidades eu fui experimentando. É lógico que lá, quando eu recebo a notícia, com tudo que aconteceu, eu não ia voltar mais a jogar futebol, aí focado eu tinha que focar para salvar a minha vida ali de alguma maneira ali, claro, todos os profissionais que estavam ao meu redor ali, mas eu, primeiro de tudo, tinha que estar com a minha cabeça boa, então foi sempre um processo. Sair do hospital, colocar minha prótese, reaprender a caminhar, voltar a fazer as coisas para não depender das pessoas, em ir ao banheiro, em sair, uhum, em dirigir, enfim. Então, tudo foi um processo, né? Para hoje a gente está, né, colhendo os frutos do pós-carreira, né? Colhendo os frutos do pós-carreira. Então, hoje eu trabalho bastante, hoje eu estou com a minha cabeça sempre em movimento, e isso me ajudou bastante também, porque daí não me fez com que eu ficasse pensando bobagem, né? Pensando coisas assim sim, que talvez me deixaria louco, né? As pessoas até perguntam, pô, mas tu não se pergunta por que você? Eu sempre falo para as pessoas, nunca fiz esse questionamento, né? Porque quando veio o pensamento para fazer esse tipo de questionamento, eu já tento fazer uma outra coisa, já tenho que sair para dar uma desligada, ou falo com a minha terapeuta, alguma coisa, ó, a cabeça quer dar uma bugada, né? sim. São 9 anos, mas eu fui viver o luto realmente, Bruno, depois de 3 anos mais ou menos ali do acidente. Por quê? Porque as coisas A foram hora muito que a ficha intensas, caiu, né? ou não é exatamente isso? Não, Bruno, porque as coisas foram muito intensas, né? Eu fui o último Sim, da alta dos hospitais, aí eu saio do hospital, tenho que reaprender a caminhar, prótese, eu tenho meu tornozelo esquerdo que tem 20% dos movimentos, então eu tinha aquela preocupação, tinha a opção de amputar o segundo tornozelo também, né? Então tudo isso era uma preocupação, e logo depois disso tudo, então é uma situação assim que realmente quando aconteceu tudo isso, depois disso, eu volto pro clube, aí a Chapecoense faz vários amistosos, aí eu participo do Prêmio Laureus, aí tem jogo do Barcelona, tem jogo da Roma, aí eu participo do Prêmio da FIFA, então tinha muitas coisas que estavam muito intensas, porque era muito recente, então, sim, como eu era embaixador do clube naquele momento, eu tinha que representar o clube ali, né, também, naquela situação, então, depois, automaticamente, o tempo vai passando, as pessoas vão esquecendo, né, infelizmente, né, depois disso tudo, realmente, quando a coisa começou, a poeira começou a baixar em relação, desculpa, em relação à correria, né, de sair, vai para fora do país, volta, enfim, que ali realmente eu comecei a viver o luto. E ali eu tive uma queda muito grande, né? Que caramba. aí voltei com trabalho de terapia, né? Intenso, porque realmente ali eu fui viver o luto ali. E conversando com muitas pessoas que passaram por algum tipo de dificuldade, tem algumas pessoas que me relatam isso também, me relataram isso também, né? Que elas foram viver o luto depois de alguns anos. Né? Porque como as coisas são muito intenso, câmera, não sei o quê, vai pra cá, vai pra lá, faz, tu tá muito no automático, e tu tá indo, tu tá indo. E Uhum. aí, quando dá uma baixada, quando a poeira baixa, como tu falou, quando bate a porta aqui, tá só eu e Deus e as paredes ali, é diferente, né? Então, realmente eu fui viver o luto ali depois de alguns anos. Intenso, É, né? Lógico, eu não quero aqui falar que eu não vivi o luto, que eu não, né, não foi difícil, pelo amor de Deus. Mas claro. realmente ali que as coisas, que a ficha caiu realmente foi depois de alguns anos, de 2, 3 anos ali. Cara, é complicado e assim, é o que a gente começou a falar no começo, é o mental. É o mental que manda você. Muitas pessoas te perguntam, como que foi reconstruir sua vida, você buscar uma nova profissão. Você acabou de falar que você teve que aprender a andar, sabe? Então, assim, a profissão, o trabalho, entre aspas, ficou em segundo plano. Você primeiro Sim, precisaria saber como que você iria viver de novo, numa nova forma, e depois você ia pensar o que que você ia fazer, né? Então, eu acho que é isso que as pessoas talvez tenham que levar em entendimento, que você, graças a Deus, vem passando e ajudando muitas pessoas com isso. E aí, Fábio, eu quero puxar um pouquinho, porque assim, você falou a questão de você ser mil e uma funções ali, fazer várias coisas. O Mário Sérgio, que é o pai do Bruno Paiva e do Fernando, que são
sócio de diretor aqui da empresa, ele tinha essa também, essa versatilidade. Foi jogador, ele foi técnico, dirigente, ele estava comentarista da Fox, tanto que ele estava naquele avião. Queria saber se você tinha algum contato com ele, se você tem alguma lembrança referente a ele, seja ali como comentarista da Fox, porque ele estava acompanhando bastante, ou até mesmo no dia do acidente, saber se você lembra de alguma coisa ali envolvendo o nosso saudoso Mário Sérgio. É o que me recordo, assim, o nosso voo, primeiro de tudo, era uma situação totalmente nova para o clube, para a Chapecoense, né? Tanto que é que as informações que a gente tinha é que o clube queria levar todos os familiares já, né, nessa primeira viagem, né, para a final. E aí, como o segundo jogo já era em casa, então o pessoal já meio que Segurou. venceu ali a galera para segurar e não, vamos focar para o segundo jogo, deixar todo mundo, né, todas as famílias ir para o segundo jogo. Então ali quando a gente pega o voo, né, para primeiro é que a gente pega um voo comercial, né, para ir para Bolívia e lá a gente pega a Lamia. E as informações que a gente tinha, né, a gente vendo ali ao redor ali, que ia ter muitos convidados e a imprensa ia estar junto a gente, né? E assim, eu recordo, sim, o Mário Sérgio junto ali, claro que eu conheci por ser um gremistão também, né? Sabe, o Mário Sérgio, poxa, construiu essa história e, diga-se de passagem, uma história muito linda dentro do Grêmio, né? Assim como outros jornalistas iriam estar junto com a gente ali. Então, o que me recorda, atletas e imprensa ali, cara, a gente estava todo mundo ali. Eu lembro que a gente estava muito focado ali, brincando ali aqui em São Paulo, jogando carta, enfim, brincando, porque o nosso voo tinha atrasado bastante ali. Então, tava praticamente a galera toda junta ali, e realmente parecia que a empresa fazia parte da Chapecoense, ali, sabe? Era uma coisa muito legal, assim. E quando a gente pega o voo, eu lembro que o Cadu Gaúcho, que era um dos nossos diretores, ele chega e fala: os atletas que estão do meio para trás, vêm para frente. Deixa a imprensa sentada do meio para trás, para não ficar misturada. Aí os atletas ficam mais à Sim. vontade e a galera da imprensa fica mais à vontade, conversando com outros colegas, enfim. Então, em relação a isso, assim, eu lembro que o Cadu falou isso, e, cara, tipo, eu não fui até o Marcelo falar com ele, assim, como não fui falar com os outros repórteres, assim, mas eu tinha alguns lances, assim, de mais, assim, vendo todos os repórteres, e via que a galera tava faceira, feliz também pela Chape, né? Porque realmente a galera, a imprensa, ele sabia que era difícil, assim, um clube pequeno como a Chape chegar numa situação dessa, uma final de Sul-Americana, né? E a gente estava jogando muito bem ali, de igual para igual, né? São Lourenço, Independente, né? Que foi uma pressão gigantesca. Então, a gente via que realmente a imprensa estava feliz com os resultados, né? Com o momento do clube, né? E ela estava ali também e a gente via que ela estava torcendo por nós, assim, sabe? Então, eu tenho essas lembranças, assim, da imprensa, assim. E do Mário Sérgio, assim, cara, tipo, entrando junto e sentando ali, sabe? E a galera, pô, Mário, querendo ou não, cara, todo mundo ali Claro, cumprimentando, pô, Mário, coisa, Mário Sérgio, claro. enfim. Então, e assim como outros convidados, né, tinha o presidente, se eu não me engano, da Federação Catarinense, estava junto, Catarinense, isso. né? Tinha outros empresários grandes ali, de Chapecó, né? Que estavam juntos. Então, realmente ali tinha muitas pessoas convidadas, enfim, imprensa, todo mundo, o avião estava lotado, ali, enfim, tava um clima muito gostoso, tá, Bruno? Tava um clima muito legal, cara. E aí fomos só para a gente que vivemos de lugares diferentes, mas vivemos aquela Uhum. fase da Chape. Hoje você vê, sei lá, que ao final dessa vez, o Atlético enfrentando o Lanús na Sul-Americana. Ah, o Brasil e a Argentina. Não, não é. É Atlético contra Lanús. Essa Uhum. final era Brasil. Essa Sim, final, a Chapecoense, ela era o Brasil e ela era é, mesmo o Brasil. E talvez ela era sul-americana, porque não, né, a gente, com certeza, o Brasil inteiro estava torcendo pela sim, Chapecoense. E muitos outros times também estavam já, porque as pessoas muito falam, a Chapecoense depois do acidente virou a queridinha. Não, ela era a queridinha do Brasil, ela era a queridinha sim, de muitos torcedores da América do Sul pelo que ela vinha fazendo. Então, quando você fala que a imprensa estava num clima bom, o clima dos jogadores eram bons, eu tenho certeza que era isso, porque o Brasil sim, queria aquele título, o Brasil queria o sucesso da Chapecoense, como hoje o Brasil comemora o acesso da Chapecoense de novo, sim. porque o amor ficou ainda maior. Eu acho que vocês sentiam isso no dia a dia, né? Com certeza, cara. A gente joga um jogo.
O jogo antes da viagem a gente joga contra o Palmeiras, né? E o Palmeiras é campeão brasileiro depois do jogo contra a Chape. E a gente tava fazendo um trabalho físico no campo ali, cara. Meu Deus, a torcida do Palmeiras nos incentivando. Poxa, realmente a gente tá torcendo pra você, sabe? E a gente sentia que realmente era verdadeiro aquilo, sabe? Nos aeroportos, quando a gente saía de Chapecó pra enfrentar outras equipes, que a logística sempre é difícil, né? A gente fica muito tempo Claro, no aeroporto, né? Batia claro. São Paulo esperava, era o chá de banco para ir para outros lugares, né? Então, quando a gente estava nos aeroportos também, a galera vinha tirar foto e dando os parabéns. Poxa, que legal, cara. Vocês estão realmente representando, honrando a camisa do clube de vocês. Que as pessoas sabem, né? A nossa folha salarial era uma das menores, sem sombra de dúvidas, né, Bruno? Muitas coisas mudaram hoje, né, cara? Hoje são valores absurdos, assim. Eu não entro nesse assunto, assim, porque muito é mérito do atleta, enfim, do que ele conquistou, a carreira dele, enfim. Mas lá atrás, há 9 anos atrás, não existia esses valores absurdos. Então a folha salarial da Chapecoense era uma folha muito baixa, né? Bem enxuta, assim. Realmente ali a gente estava dando a vida aí pelo clube, né, cara? Porque. E tudo dando certo, né, cara? E como tu falou, o Brasil todo tava torcendo pela gente, né? E aí quando você vê uma Chapecoense de uma cidade de 300 mil habitantes, 200 e poucos mil habitantes, indo lá jogando contra o Independente, uma pressão gigantesca. O campo tava assim, cara, e aí, defesa do Danilo, o zagueiro tira, e aí o contra-ataque, e a gente pressionando os caras, falei, cara, e nós o banco de caramba, cara. A gente conversa, vai dar. E aí empate, aí em casa, tira. Aí Júnior Barranquilha, cara, a mesma coisa. Lá a gente chegou na véspera do jogo, foi o primeiro voo da Lamia, foi um absurdo aquela viagem, enfim. E aí, não, a gente perde de 2-1 lá, se eu não me engano. 2-1 acho que foi o jogo. Aí em casa, meu, uma sacolada de gol. Aí pega o São Lourenço. 1-1 lá. Tomamos o primeiro gol, uma pressão, mas jogando bonitinho, como se nada tivesse acontecido. Empatamos o jogo, tivemos chance para virar o jogo também. E nós, o banco ali, meu, vai dar. Esquece, vai dar. E Atlético Nacional, eu sempre falo, Bruno, assim, quando eu tenho as oportunidades de falar em relação a esse jogo, a gente ia ser campeão, cara. Porque, cara, todo mundo focado, assim, e ao mesmo tempo leve, sabe? Leve, assim, cara. O cara é forte, mas eu também sou. O cara tem qualidade, eu também tenho. O cara é fudido, mas eu também sou. O fulano é, o ciclano é, que o nosso time, sabe? Então, a gente tinha essa visão naquele momento. A gente estava entendendo o que a gente estava construindo, né? Dentro da competição, né? Dentro da temporada, né? Então, isso, com toda certeza, a gente ia ser campeão, cara. Porque a gente estava com uma campanha que o segundo jogo era em casa, né? E Sim, aí, e o Atlético Nacional, eu lembro, assim, a gente recebe, como todo atleta hoje recebe, né? O vídeo os analistas, né? Os analistas sim. de desempenho, então a gente recebe cobrança de falta, cobrança de escanteio, aquela coisa toda. O zagueiro recebe o vídeo dos jogadores que eles vão marcar, enfim. Então eu vi a galera assim, tipo, todo mundo assim focado, vendo os vídeos, comentando com o colega, sabe? Isso aí, cara, isso aí que ainda não faz a diferença e naquele momento eu tenho certeza que estava fazendo toda a diferença para nós. E aquela partida não, não só a partida em si, mas aqueles 5 minutos finais do jogo contra o São Lourenço, Não, é, é, ali o- esquece. aquilo ali é assim, né? É o título, né? Ali eu acho que vocês É. também tiveram a sensação de que se vocês já estavam assim, ali foi também determinante, com certeza. E a Arena, e ali nós estávamos fazendo caldeirão, né, cara? A Arena Condá, cara, não baixava ali 16, 17 mil pessoas, todo jogo, todo jogo. A Arena, cara, a capacidade para 20 mil pessoas, 20, 21, 20 mil pessoas. Até agora, esse jogo passado colocou 19.300 e pouco. Então, assim, é lindo de ver isso, né? Mas ao mesmo tempo, na nossa época era normal. Para nós era normal. A gente ia Sim, jogar qualquer jogo aí que a gente ia jogar no Brasileiro, Sul-Americana, ou Copa do Brasil, que nós estávamos naquele momento. Cara, a arena estava entupida. Então a gente tá fazendo o nosso caldeirão ali dentro. Porque a gente sabia que dentro de casa a gente era. Não ia ser fácil de ganhar da gente dentro de casa. Né? Então é bacana de ver hoje a Chape, né? Porque depois disso tudo mudou, né? O torcedor não foi mais no estádio, né? Tudo o que aconteceu, né? A gente via ali 5 mil pessoas, 6, 7, né? Isso para nós naquele momento era totalmente anormal, né? A arena sempre era sim, entupida, né? O corredor que eles faziam com o ônibus da Chape quando a gente chegava no vestiário para jogar, né? A torcida ali. E era bacana de ver, porque era uma coisa diferente, né? E hoje é legal a gente ver todo o sucesso do Mirassol por méritos.
gigantescos, né? Mas a gente acaba se identificando e acaba passando muitas coisas na nossa cabeça em relação a isso, né? Porque Mirassol são 60 mil habitantes, eu acho mais ou menos isso, né, cara? Uhum. Então, poxa, quarto colocado ali, jogando muito bem. Então, Chapecoense era assim também, na nossa época. A gente estava jogando de igual para igual com muitas equipes grandes, assim. E a gente sabia que caía dentro de casa, já era. Irmão, a gente já está caminhando aí para o final, até para poder te liberar, mas eu queria antes fazer uma pergunta que você me deixou com uma provocação, quando você fala que o avião, ele tinha jogadores, dirigentes, empresários, jornalistas, então assim, a gente tinha pessoas muito importantes do futebol naquele momento, então a perda, ela é uma perda extremamente significante, e aí, quando a gente fala uma perda significante, ela é uma perda não só pelas pessoas, do Uhum. tamanho que ela tem, porque quando a gente fala de vida, não importa o tamanho, Sim, importa a sim, vida. com Mas você certeza. acha que essas pessoas que se foram, ou até o acidente, deixou algum legado para o futebol? Ou caminhando para quase 10 anos ali, que você até falou que o ano que vem talvez todo mundo vai lembrar de novo, vai falar desse Uhum. assunto, mas 9 anos, você acha que teve algum legado em tudo isso? Ah, com certeza, mano. Com certeza temos um legado muito positivo de pessoas que deram a vida pelo clube, pela empresa, né? A gente vê muitos clubes e empresas, né? Na nossa época não tinha, não, se tinha, tinha poucos, né? Há 9 anos atrás, 10 anos atrás, enfim. Então, pessoas novas que deram a vida pelo clube e que escreveram a sua história dentro do clube, né? Pessoas que não importava as condições financeiras, né, do clube, né? Elas estavam ali recebendo o seu salário e dando a vida para performar da melhor maneira possível e escrever a sua história, né? Tanto é que muitos atletas ali que estavam na Chapecoense em 2016, se não fosse para clubes maiores, iam fazer um grande contrato na Chapecoense, né? E aí tem muitos exemplos aí, a gente citou o Danilo, né? Que era um cara que dificilmente o clube conseguiria segurar. Tinha o Thiaguinho, Bruno Rangel, Kempis, O o próprio Neto, né? O Kleber Neto, eu Santana. lembro de muita O gente Neto falando do Neto. tinha, o Neto tinha proposta da China, né? O Denner tinha proposta, se não me engano, acho que do Palmeiras, né? Então tinha vários jogadores aí. O Thiaguinho tinha proposta na época do Santos, né? O Diego tinha proposta do Santos também. Então tinha muitos atletas ali que estavam jogando que tinham propostas de equipes maiores, né? Isso mostra o quê? Isso mostra que com a folha enxuta ali, né, a galera tava realmente vestindo a camisa, né? E aí a história não se apaga com borracha, né, Bruno? Todo mundo escreveu sua história ali e todo mundo teve seu legado, sua história, né? E com toda certeza nós, eu, Neto e o Alan principalmente, né? A Sim. gente ficou também para não deixar que essa chama se apague, né? Que não tem como a gente só fala da gente sem falar de todos que escreveram a sua história dentro do clube, né? E comoveu o mundo todo, né? Todo mundo conheceu esses grandes atletas, esses grandes dirigentes, esses grandes repórteres, esses grandes empresários, né? Porque Chapecoense, a gente tinha um presidente que conhecia o clube, um presidente que era da cidade, um presidente que não dava um passo maior que a perna, né? A gente tinha o Cadu Gaúcho, que foi ex-atleta também, era um cara sensacional, o Maurinho era um cara sensacional também. Então, pessoas que conheciam, que entendiam o clube, né? Que entendiam a cidade, né? Isso são pessoas que jamais vão ser esquecidas, né? E a gente, como eu te falei, se depender de mim, eu jamais vou deixar que essa chama se apague dessas pessoas, né? Se perdeu muitas pessoas boas, né, Bruno? Você citou ali o Mário Sérgio ali que, enfim, era mais próximo de vocês ali, né? Com teus outros sócios ali. Se perdeu muitas pessoas boas, cara. Pessoas Sim. jovens, pessoas boas, pessoas com sonhos. E esse legado tem que ser um legado eterno. Tem que ser uma história que ninguém possa esquecer, ninguém vai ter o direito de apagar essa história. Pô, mas deixa eu fazer uma pergunta agora, porque uma coisa que me marcou na lenda ali, as coisas, foi que você tomou. Você até falou assim que foi quase que uma porrada, que eu acho que é psicólogo ou médico, não lembro exatamente, falou para você quando você acordou, e ele já Uhum. chega falando de uma vez. Fala. Hoje, você é uma pessoa com uma evolução espiritual, psicológica, física e mental incrível, você é uma outra pessoa. Se você tivesse que falar alguma coisa pro Foreman quando acordou na cama do hospital, o que você falaria para ele, cara? Cara, eu falaria da mesma maneira que o psicólogo falou para mim. Eu acho que aquele momento foi um momento assim que me deixou sem chão, mas eu acho que eu, como pessoa, como ser humano, se eu fosse ser enganado naquele momento, ou ter que receber uma notícia difícil assim aos poucos, eu não ia. Não, eu acho que não ia me fortalecer, assim, não ia me dar uma força para lutar ainda mais pela minha vida, sabe? Porque quando ele entra e fala para mim,
que o avião tinha caído, que eu tinha perdido a perna e praticamente todos os meus amigos. Quando ele fala na lata assim, a minha primeira frase que eu disse depois de tudo isso foi que eu preferia a minha vida que a minha perna, mas foi muito assim, saiu, sabe, Bruno? Saiu. Porque ainda não tinha noção do que realmente estava acontecendo, né? E até o Neto, o outro sobrevivente, né? O Neto recebeu aos poucos a notícia, o pessoal foi rolando ele, foi indo. Eu acho que eu falaria dessa mesma maneira, mas se fosse falar alguma coisa sobre a vida, é que tudo. Eu não faria nada diferente que eu fiz, né? De sair de casa com 14 para 15 anos, né? Abrir mão de muitas coisas, né? Do conforto da minha família, né, de uma segurança de uma cidade pequena, querendo ou não, né? Mas eu cresci muito como profissional, mas acima de tudo, muito como pessoa, né, cara? Sobre aproveitar cada momento, cada oportunidade, não só profissional, mas da vida, assim. Então, eu acho que eu não mudaria nada da minha história, assim, até os 33 anos do Fomon. E hoje sou um cara que tenho talvez uma evolução, entre aspas, assim, um pouco maior, assim, no mental, assim, mas muito foi por causa de ajuda de profissionais também, né? Acho que você nunca vai ver uma pessoa no pódio, né, com mérito sozinho dela. Por trás dela tem um staff todo, né, gigantesco que trabalha incansavelmente para que ela possa passar os seus obstáculos, conseguir, né, os seus objetivos. Então, naquele momento de dificuldade não foi diferente, né? E aí, tem minha família, tem os médicos, tem as orações, os pensamentos de todos, que com toda certeza isso ajudam muito, muito mesmo. Por isso que eu falo da fé e do pensamento positivo, porque sim, isso traz coisas positivas para nós, sem sombra de dúvida. Cara, que demais, que aula, que conversa. Assim, para a gente encerrar, eu quero te passar a palavra para a gente poder fazer o encerramento, mas da minha parte, meu irmão, te agradecer imensamente pelas palavras que você falou hoje, pelas palavras que você fala há 9 anos, porque essa conversa, ela está acontecendo hoje, mas eu já te ouço falar há muito tempo. Então, assim, queria te agradecer por participar desse programa, te agradecer por fazer essa homenagem. Como eu falei, eu não queria só fazer uma entrevista, eu queria homenagear as pessoas que estão envolvidas nisso. Então, te agradecer, te deixar dar a sua última palavra, mas desde já, muito obrigado por estar aqui com a gente, meu amigo. É muito bom te ouvir falar. Obrigado, Bruno, obrigado pelo espaço, né? Sabe que a gente recebe muito, como eu te falei, muitos pedidos, muitos convites. Até agora, a gente, na nossa entrevista aqui, meu celular não para de pipocar aí com mensagem de WhatsApp, enfim, das pessoas querendo entrevista, algo nesse sentido, né? Mas é muito, muito legal quando a gente bate um papo com uma pessoa que você vê nos olhos que tem um carinho, né? Uma admiração, e, acima de tudo, um respeito pela história, pela pessoa, né? E eu fico muito feliz por esse carinho, porque com toda certeza isso me ajuda a seguir em frente, né? Como é o título da minha palestra, tocar em frente, né? E o Foma vai ser esse cara que vai tocar em frente sempre com um sorriso no rosto. O Foma é ser humano, o Foma chora, o Foma às vezes acorda zebuzão, isso faz parte. Mas com toda certeza no coração do Foma só tem gratidão, só tem. Eu sou um cara muito grato a Deus por tudo que eu estou passando, né? Por tudo que eu passei, com toda certeza me fortaleceu, me fortalece cada vez mais. E acima de tudo, sempre olhando para o próximo, sempre estendendo a mão, ajudando, que daqui a gente não leva nada, né, Bruno? A gente nasce sem nada e morre sem levar nada, a verdade é essa. É isso, meu irmão, é isso. Queria de novo te agradecer, agradecer pela sua coragem, agradecer pela sua luz, agradecer pelo por quem você é, agradecer por quem continuou assistindo a gente até aqui, sem derrubar uma lágrima. Confesso que foi meio difícil para mim, mas agradecer por isso, porque hoje o nosso objetivo foi esse: não foi lembrar da tragédia, não foi lembrar da tristeza, foi lembrar de pessoas. Por isso que o nosso papo ele foi emotivo, mas ele foi leve, porque você é essa pessoa. Então, te agradecer. Esse episódio ele foi em homenagem à memória do Mário Sérgio, de todas as pessoas que passaram por esse momento. E assim, espero que esse episódio também tenha agradado você e a todos que ficaram até aqui. Um grande beijo no coração, foi uma honra. Obrigado, galera. Até mais.